Bom, vamos falar agora da gestão do elenco. Assim, eu felizmente tive a oportunidade de fazer uma série aqui no Desimpedidos e tal, jogando futsal profissional ali. E, cara, e a gente tinha o técnico, o Mister, maravilhoso, o Tite do futsal. Vixe, agora ele vai ficar. Vai ficar. Esses dias eu fiquei sabendo que ele falou que ele é o Guardiola do Olha lá. futsal. E assim, nós tínhamos um elenco lá de, sei lá, 25 jogadores. E eu entendi como é difícil você gerir. Primeiro, jogadores, porque cada um tem sua função, mas só que mais do que isso, você tem que gerir pessoas, porque são mentalidades totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, famílias totalmente diferentes. E como é que é pra você fazer isso com os caras que são os melhores do mundo? Entendeu? Tipo, os caras são os titulares nas suas respectivas seleções. Os caras são ricos pra caramba, os caras são famosos, os caras são reconhecidos. Como é que você faz pra gerir e fazer com que 23 caras ou 26 gostem de você, Tite? Pô, isso aí me pega. É? Yes! Tá certo? Tá certo, cara. O Greg me deu. Mas me pega mesmo. Porque tu fizeste na introdução da pergunta, Fred, tu fez uma abordagem que é excepcional. Primeiro, somos seres humanos, todos nós. Né? E talvez por ter sentido, e tu sentiu essa situação, e eu também senti, quando não era de 23, 24 convocado, ou quando ficava no banco e não entrava, o respeito com que a hierarquia deva ter, com que o técnico tenha para com os atletas. Né? O que é o respeito? Ele é transformado em treinamento, treina todos iguais, dê a atenção a todos de uma forma igual. Isso é o respeito. Isso traduzido em ação, não no falar. Não, senão fala muito, fica história, fica bala juquinha, fica docinho na boca para te ficar de boa. Mas aí tu fica de boa 2, 3 meses e vai dizer, pô, o cara tá me enganando. Não quero ter essa sensação. Mas ela é de trabalhar e de ser transparente. De dizer, ó, tu não foi utilizado. Vou pegar um exemplo típico agora do Couto, que já tem uma história do Coutinho dentro da seleção brasileira. Nós viemos para 2 jogos e ele não entrou numa primeira convocação. Numa segunda convocação, ele só treinou e não participou de nenhum dos 2 jogos. Depois nós fomos para um outro e ele não entrou no primeiro e abriu-se a possibilidade, porque o Neymar não estava, dele jogar, e era ele a função contra a Argentina. Porque o Paquetá estava jogando do lado e o Neymar por dentro. Quando ele não veio, eu digo, pô, o jogador que entra é o Couto. Mas ele não está suficientemente preparado para essa exigência do jogo e a condição física para continuar mais. Eu chamei e digo, Couto, eu digo, a oportunidade, ela seria tua. Essa não é porque é a circunstância do jogo. Então, eu vou optar pelo Vini, trazer para o lado e vou trazer o Paquetá por dentro. Mas tu tem o meu respeito, estou dizendo para ti, continua te preparando por esse estágio de evolução que daqui a pouco eu vou precisar de ti durante o jogo. Fomos para o jogo. Tá, o Paquetá teve que sair. Sabe quem eu coloquei? Gerson. E não coloquei ele, que seria da função. Por quê? Porque o jogo me mostrou que era um jogo que estava muito de contato físico, estava muito pouco jogado. E naquele momento o jogo precisava dele. Dei a real para ele. Na outra convocação eu disse, Couto, porque daí logo em seguida não entrou, foi por isso, por isso e por isso. Continua te preparando, continua jogando. Foi para o jogo contra a Colômbia, ele teve a expulsão, ele saiu com 25 minutos de jogo. Então, quando tu tem... Tu diz assim, o cara gostou? Claro que não gostou. Mas ele tem uma posição em relação a ele. Eu tive a necessidade de fazer por isso. Agora tu vai ter o meu trabalho por isso. E tu vai ter a oportunidade no momento para exercer o teu futebol. Quando as coisas são conduzidas dessa forma, elas são muito mais transparentes, ela é muito mais clean, sabe? E não aquela historinha de... Entendi. E você faz isso com os 23. Se eu não fizer, a comissão técnica vai fazer, porque tem links, tem jogador, por exemplo, nós temos grupos de atletas que o César Sampaio tem um contato mais direto, que o Matheus tem um contato mais direto, que o Kleber tem um contato mais direto, da comissão técnica, em situações táticas, em situações importantes que a gente traz. E depois algumas outras que filtram, que chega para mim. Por exemplo, depois da desclassificação, Marquinhos e Neymar, eles passaram por um momento muito difícil no momento da desclassificação na Champions. Sim. E foi bomba estourando para tudo que era lado, né?
eu fiz questão de conversar com eles dois. Não por áudio, e sim por vídeo, porque a gente consegue visualizar e a gente tem uma comunicação melhor. E não foi para orientar. Assim que foi eliminado na Champions, você já ligou para eles? 2 dias depois, que o primeiro tu tem que ter um momento do... Para ele absorver a derrota e tal. Perfeito. Enfim. E aí você já faz questão de falar com 2 dias eles depois, aí. como estava muito forte, a situação foi muito forte. E eu coloquei para eles, eu digo, eu quero só mostrar o meu apoio do Adenor, não é o Tite que está falando aqui. É o Adenor, ser humano. Eu digo, absorvam um momento difícil, vocês são pessoas expostas, vocês são figuras públicas, então críticas vão acontecer. Absorvam e procurem redirecionar todo para o trabalho, porque esse é o caminho. Que legal, Tite. Bacana ouvir isso. E assim, como eu te falei aqui antes, né? Eu tenho meus informantes, né? E um deles é o Fábio Santos, que é esse rapaz maravilhoso. Inclusive pediu para te mandar um abraço. Falou que é apaixonado por você. Falou, pô, o Tite é sensacional, o cara é incrível, que já trabalhei na minha vida. O Marcelo também, uma vez, fui falar com ele. Tô começando a pensar que a posição mais gente boa do futebol é a lateral esquerda, velho. Eu conheço, aí tem o Felipe Luiz, tem o Michel Bastos, tem o André Santos. Os caras mais legais são os lateral esquerdos. Sim, dá. E eles estavam falando pra mim, Tite, dessa questão de você ligar, de você realmente estar próximo, de você sempre tratar como pessoa. Tem alguma história, alguma vez que você teve essa atitude? Porque pelo que eu converso com os caras e estou conversando com você já faz isso várias vezes e pelo jeito que você fechou o olho ali, lembrando, é algo que você gosta, é algo que te pega como pessoa. Teve alguma vez que você fez isso e você sentiu o resultado diretamente no jogo ou num título? Cara, a gente vai falando, tu vai falando de nomes. Teve um dia que eu peguei o Marcelo e quando ele retornou, ainda na outra Copa, e ele teve uma conduta correta e ela era exemplar, e eu peguei e dei um livro para ele de presente. Ele se surpreendeu, eu digo, Mas correta no jogo? No jogo e alguma coisa que tenha acontecido também porque no jogo de futebol tu consegue ver aqueles detalhes éticos do deixar a perna, do reclamar, da porrada, da falta de respeito, da ofensa. E ele tinha se conduzido de uma maneira correta e eu fui, ele digo, quando ele voltar eu vou mostrar que eu vi. Ele disse, mas tu viu? Eu vi, nós acompanhamos. E tem uma, cara, que eu tenho orgulho e que eu nunca publicamente tive a condição de falar, que o Felipe Luiz veio contar aqui, que ela foi. No jogo contra o México, vou traduzir, está 1-0 para nós e dá um lateral na minha frente e o lateral era para o México. O lateral era para o México e eu fiz assim, ó, é para lá, é para o México. E o Felipe Luiz veio para bater. E disse que ele me ouviu falando, e eu falando assim, ó, o lateral é para o México. E o técnico, o quarto árbitro era Mateu, era o espanhol, Mateu, eu vou lembrar outro nome. Um abraço, Mateu. E ele falando assim para mim, e eu falava, é para lá, é para o México, é para o México. E o árbitro não deu, e deu para nós, a nosso favor. E o Felipe Luiz me olhou e disse, pô, o homem está falando que eu vou pegar logo essa bola e vou bater logo, senão o cara vai trocar. E o Mateu Laos. E o Mateu Laos chegou para mim e falou assim, Tite, eu vi também. Digo, então fala. Ele disse, eu vi, mas nós também erramos. Fica quieto. Ele justificando um erro que eu estava falando que não era uma bola, estava 1-0 o jogo encardido, nós vamos fazer o segundo gol depois. Aí o Felipe olhou assim, o homem está falando que eu vou pegar a bola e vou bater, sabe? Vamos jogar, porque ele erra para nós e era para eles também, vou bater. Aí ele me contou agora, ele disse, mas tu ouviu? Eu disse, claro que eu ouvi. Eu disse, pô, o homem está dizendo que a bola deles, peguei e bati rápido lateral para sair jogo.